Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver então um problema dando continuidade ao que nós terminamos na aula passada sobre a convecção de calor. Então na aula passada nós terminamos vendo algumas equações que nós teríamos que resolver para encontrar um perfil de temperatura. Então teríamos que avaliar a equação da continuidade, teríamos que encontrar o perfil de velocidade, e em seguida trabalhar com a equação da energia, então agora válida para um problema de convecção de calor. Então nós vamos resolver um problema para trabalhar com essas equações. Então vamos ler o enunciado do nosso exercício. Uma das poucas situações que permitem a obtenção de soluções exatas para as equações de transferência por convecção envolve o chamado escoamento paralelo. Nesse caso, o movimento do fluido se dá somente em uma direção. Então, isso aqui é importante da gente grifar aqui, que vai ser importante na hora de fazer as hipóteses. Então, vamos resolver um caso bem específico que tem solução analítica. Considere o caso especial de escoamento paralelo envolvendo uma placa estacionária e outra em movimento, ambas com extensão infinita e separadas por uma distância L. O espaço entre as placas é preenchido por um fluido incompressível. Essa situação é conhecida por escoamento de Coulthard e ocorre, por exemplo, no mancal de um eixo. Então, é um caso especial, mas que tem aplicação dentro da engenharia. Então, exercício 1, ele pergunta qual é a forma apropriada para a equação da continuidade. Depois, partindo da equação da quantidade de movimento, determine a distribuição de velocidades entre as placas. E partindo da equação da energia, determine a distribuição de temperatura no fluido entre as placas. Então, pessoal, os exercícios 1 e 2, na verdade, ele nem precisava pedir aquelas informações antecipadamente, porque a gente não consegue resolver o exercício 3 se a gente não fizer a etapa 1 e a etapa 2 primeiro, certo? Então, aqui nessa figura, a gente tem um esquema do nosso desenho. Então, a placa de baixo, ela é uma placa estacionária, então a velocidade da placa é 0. A placa de cima, então, ela está sendo puxada nesta direção com uma velocidade de 10 metros por segundo. E entre essas placas eu tenho um fluido que é o óleo de máquina. Os dados do óleo de máquina estão aqui postos no cantinho, que depois nós vamos precisar para resolver o exercício 4. Então, a distância entre as placas é a distância L, é o que a gente conhece até agora. Então, vamos ler o exercício 4. Considere, nas condições nas quais o fluido que preenche o espaço entre as placas é óleo de máquina e a distância entre elas é 3 milímetros. A velocidade da placa em movimento é 10 metros por segundo e as temperaturas nas placas estacionária e em movimento são T0, 10 graus Celsius, TL, 30 graus Celsius, respectivamente. Então, percebam, pessoal, que o nosso Y igual a 0 está aqui embaixo, né? E aqui em cima nós temos o nosso Y igual a L. Né? Então, aqui embaixo, a temperatura da placa estacionária está ali no cantinho já, né? T0 é 10 centímetros e TL é 30 centímetros. Então, ele pede, no exercício 4, calcule o fluxo térmico em cada placa. Então, vai ser na placa de baixo e na placa de cima, ou seja, em Y igual a 0 e em Y igual a L. E determine a temperatura máxima no óleo. Bom, então, para resolver o exercício 4, nós vamos precisar do 3 também,
porque a gente precisa achar o perfil de temperatura para depois conseguir calcular fluxo e a temperatura máxima do óleo também nós vamos usar o perfil de temperatura, certo? Então, vamos começar pelo exercício 1. Certo, pessoal? Então, vamos estabelecer as nossas hipóteses, aquilo que a gente já pode considerar no início, e depois a gente vai ver que no meio do caminho a gente vai ter que apresentar mais algumas soluções, algumas aproximações para que a gente consiga resolver esse problema de forma analítica. Então, vamos considerar estado estacionário, então sem acúmulo, né? O escoamento ele é bidimensional, mas dentro da camada limite, nós temos escoamento bidimensional, tá? Porém, pessoal, percebam que ele disse lá no início do enunciado que a velocidade do fluido ocorre em uma única direção, certo? Então, nós temos apenas a velocidade do fluido na direção X. Então, nós temos uma velocidade aí na direção X que a gente chama de U. Então, o fluido na corrente livre, ele se movimenta a uma velocidade U, né, em uma única direção. Vamos considerar fluido incompressível. O que significa isso? O nosso ρ ele vai ser constante. As propriedades físicas também são constantes, fazendo com que a nossa condutividade térmica do fluido também seja constante, das placas também sejam constantes. A velocidade na direção y, que é o que a gente chama de v minúsculo, é a nossa velocidade na direção y. Então, a gente pode usar a velocidade na direção x como um vx ou u. A gente pode usar para velocidade na direção y, vy ou v, e a velocidade na direção z, vz ou w, que é como foi colocada a velocidade aqui na equação da continuidade, u, v e w, ok? Então, o enunciado me disse que a velocidade, ou seja, que o fluido escoa apenas em uma direção. Então, eu posso dizer que a velocidade na direção y é igual a zero. Assim como, né, a velocidade, então, como nós dissemos, escoamento bidimensional na camada limite, então, também a velocidade na direção z também vai ser igual a zero, né? Eu não tenho geração de energia nesse problema, não tem conversão de nenhuma outra forma de energia em energia térmica. E eu vou considerar que a força de corpo é desprezível. O que é a força de corpo mesmo, pessoal? É aquele termo que aparece lá na equação da quantidade de movimento que eu tenho que considerar quando eu tenho, por exemplo, um campo gravitacional importante ali, um campo magnético, um campo elétrico. Então, é isso que está associado à força de corpo. Mas no nosso problema, a força de corpo é desprezível, certo? Então, o primeiro exercício ele pede como que deve ser apresentada a equação da continuidade válida para esse problema. Muito simples, né, pessoal? Então, eu tenho velocidade na direção U, certo? Variando com o x. Tenho, né, a velocidade do fluido. Então, a partir do momento que a placa de cima ela é deslocada na direção x, com uma velocidade de 10 metros por segundo, ela também provoca o movimento do óleo de máquina que está aqui entre as placas, certo? Então, eu tenho velocidade de U, o fluido se movimentando na direção x. Bom, eu não tenho a velocidade na direção z, na direção y, perdão, né? A velocidade vy é zero, então a derivada, a variação dessa velocidade também vai ser zero. E também a velocidade na direção z é zero. Então, considerando que o nosso fluido é incompressível, eu posso tirar o ρ de dentro da derivada.
sobrando então a minha equação 1, que ela diz que a variação da velocidade na direção x com x é igual a zero. Ou seja, eu posso dizer que a velocidade é constante com relação a x, certo? Porém, ela não vai ser constante com relação a y, devido à condição de camada limite, a camada limite que vai se formar na placa estacionária, na placa de baixo, né? Então, aqui na placa de baixo eu vou ter a formação de uma camada limite, certo? Então, a velocidade na direção U com relação a x ela é constante, mas ela vai variar com relação a y. Então, é isso que nos diz, que nos traz de informação a equação da continuidade. As equações da quantidade de movimento, então, vamos começar, pessoal, com a direção x. Então, eu reescrevi a equação da quantidade de movimento na direção x. E nós vamos começar, então, a simplificar esta equação de acordo com as nossas hipóteses e vamos apresentar mais algumas informações que possam aparecer aí. Então, a equação 1, a equação da continuidade, nos disse que du dx é igual a zero, então vamos simplificar o termo. A velocidade na direção y é igual a zero, zerando todo esse segundo termo. Du dx é zero pela equação 1, os dois próximos aí, du dx, então foram simplificados. Se eu não tenho velocidade na direção y, eu também não vou ter variação dessa velocidade com y. E também não vou ter variação dessa velocidade com x, porque a velocidade já é nula, certo? Na hipótese 7, nós dissemos que as forças de corpo são desprezíveis, certo? Então, já colocamos isso ali. E agora, vamos escrever na próxima equação tudo que sobrou dessa nossa simplificação. Então, sobrou o termo de pressão aqui, né? E sobrou o termo de ddy vezes a viscosidade dinâmica du dy, certo? Tudo isso igual a zero, porque aqui no lado esquerdo, né, resultou tudo em zero. Eu posso tirar a viscosidade dinâmica de dentro da derivada, porque nós consideramos que as propriedades físicas são constantes, certo? E, pessoal, precisamos pensar como representar esse termo de pressão aqui, né? Então, nós sabemos que quando a gente tem escoamento de fluido, a força motriz que provoca o escoamento é a diferença de pressão, correto? Por isso que esse termo é importante na equação da quantidade de movimento. Só que nesse problema, pessoal, o movimento do fluido ele não está ocorrendo por uma diferença de pressão. O movimento do fluido, ele ocorre porque a placa de cima está sendo movimentada na direção x. Então, essa placa é esse movimento da placa de cima que promove o movimento do fluido, certo? Então, eu coloquei isso como hipótese 8, tá? Ou seja, a variação do termo de pressão com x pode ser considerado nulo, tá? Porque aqui não é uma diferença de pressão que está provocando o movimento do fluido, ok? Então, nessa avaliação, resulta a nossa equação 2. Eu já tirei, então, a viscosidade de dentro da derivada e já passei para o outro lado dividindo. Então, a derivada segunda da velocidade na direção x com relação a y é igual a zero. Ok? Então, nós precisamos agora, para resolver a equação 2, o exercício 2, né? Ele nos pediu qual era o perfil de velocidade, certo? Então, para isso, nós vamos ter que trabalhar com essa equação. Vamos integrar, né? 2 vezes, ver as nossas condições de contorno e achar o perfil de velocidade, certo? Pessoal, lembram do exercício que eu dei lá no primeiro dia de aula, no presencial,
que eu pedia para vocês encontrarem um perfil de velocidade? Então, é exatamente esse problema, certo? Que nós estamos resolvendo agora, tá? Outra informação importante, pessoal. Então, as equações da quantidade de movimento, nós vamos precisar resolver apenas a equação na direção x. A equação na direção y e na direção z, nós não vamos precisar resolver, porque as velocidades são nulas nessa direção, certo? Nesse caso, bem aproximado. Então, se nós olharmos aqui para o lado esquerdo, né, primeira parte, integrando a primeira vez, vai sobrar du dy igual a C1, passando o dy para o outro lado, integrando a segunda vez. Então, o nosso perfil geral de velocidade é apresentado na equação 3, como sendo, então, é a velocidade na direção x, que está variando com y, vai ser igual a C1y mais C2. Essa é a nossa equação 3. Bom, quais condições de contorno para a velocidade são válidos para esse problema? Então, lembra, pessoal, que a gente tem as duas placas, né? E o óleo fluido aqui no meio dessas placas, e essa placa de cima está sendo movimentada com uma velocidade de 10 metros por segundo. E a velocidade desta placa aqui, pessoal, é zero, porque ela é estacionária. Então, se nós colocarmos o nosso eixo crescente aqui, y, né? Então, em y igual a zero, onde é que eu estou em y igual a zero? Então, em contato aqui com a placa estacionária, a velocidade ali do fluido, pelas condições de não deslizamento, vai atingir a velocidade da placa, ou seja, a velocidade vai ser igual a zero. Agora, lá em x igual a L, que eu tenho a minha placa em movimento, então também pela condição de não deslizamento, o fluido, a camada de fluido que está lá em contato com a placa, em y igual a L, vai atingir a velocidade da placa, ou seja, vai ser o Uzão, que é 10 metros por segundo. Então, se nós aplicarmos a condição de contorno 1 nessa nossa equação 3, nós vamos chegar que C2 é igual a zero, certo? E se nós aplicarmos a condição de contorno 2, a equação 4 na equação 3, nós vamos chegar que a constante 1, ela é Uzão, que é a velocidade da placa de cima, dividido por L. Então, substituindo a equação 4 e a equação 5 lá na equação 3, nós finalizamos o nosso perfil de velocidade. Então, o nosso perfil de velocidade, então, U variando com Y vai ser Uzão dividido por L vezes Y. Então, o perfil de velocidade, ele é apresentado na equação 6, certo? Então, terminamos o exercício 2 aqui com o nosso perfil de velocidade. O exercício 3, ele nos pede para encontrar, finalmente, o perfil de temperatura, certo? Então, pegando a equação da convecção, a equação da conservação da energia, né, na verdade, ela está escrita aqui considerando apenas o fluxo bidimensional, que é a equação que a gente apresentou na nossa aula, lá, as equações finais dessa aula. Nós vamos trabalhar com essa equação porque nós temos ainda coisas a simplificar na equação da energia. Pessoal, primeira coisa que nós precisamos avaliar, olhando para o nosso primeiro termo aqui, ele é U vezes dt dx. O que acontece com dt dx? Então, aqui nós vamos fazer uma hipótese 9. Tá? Essa hipótese 9 diz que o campo de temperatura está completamente desenvolvido, ou seja, as placas elas terão temperaturas uniformes, certo? Se as temperaturas das placas são uniformes, eu não tenho variação da temperatura na direção x, certo?
A variação da temperatura também vai ocorrer apenas com y a partir da formação da camada limite térmica, certo? Então, dessa forma, o primeiro termo dt dx, ali da minha equação de energia, ele vai ser simplificado por essa hipótese 9. Eu não tenho velocidade na direção y, então o próximo termo também é nulo. Pela hipótese 9, a gente simplifica mais um dt dx. A condutividade térmica nós podemos tirar da derivada, porque ela as propriedades físicas são constantes. E nós não temos geração de energia. Então, o termo Q3' também é nulo, certo? Bom, tem o termo de dissipação viscosa, né? Que nós precisamos olhar para ele a partir da sua equação, que está posta aqui na última equação do slide, né? E simplificaremos também o termo de dissipação viscosa. De que forma? Então, eu tenho du dy, né? Eu não posso cancelar, porque o meu perfil de velocidade, a minha equação 6, me diz que eu tenho variação da velocidade com y. Agora, eu não tenho a velocidade na direção y é nula, então eu posso cancelar o dv dx. O du dx eu também posso simplificar pela equação da continuidade, a nossa equação 1. dv dy também vai ser nulo. Du dx é nulo pela equação da continuidade. E dv dy, mais uma vez, também vai ser nulo, porque a velocidade na direção y é nula, certo? Então, pessoal, o que sobrou aqui? Sobrou o mi vezes a derivada du dy elevado ao quadrado, certo? Então, nós vamos substituir isso aqui no termo de dissipação viscosa, que é a viscosidade já vezes o termo de dissipação viscosa, certo? Então, fazendo a substituição, pessoal, do termo de dissipação viscosa, e escrevendo o que sobrou ali da nossa equação, nós temos a equação 7, certo? Pessoal, vejam bem, nós temos esse segundo termo aqui, nós temos du dy. Se a gente retomar a nossa equação 6, que é o perfil de velocidade, então a gente sabe como a velocidade na direção y varia, certo? Então, eu posso derivar este perfil de velocidade com relação a y e substituí-lo lá no lugar da equação da energia. Então, du dy vai ser U por L, certo? Então, eu derivei o meu perfil de velocidade com relação a y. E vou substituir essa derivada lá na minha equação 7. Então, aqui, eu substituí du dy por U por L, certo? Então, esse termo está elevado ao quadrado. Então, passando esse termo para o outro lado negativo e passando o K dividindo lá para o outro lado, nós temos essa nossa primeira equação aqui. E aí sim nós podemos separar as variáveis e integrar, né? Podemos passar o dy lá para o outro lado e integrar a equação dos dois lados a primeira vez, né? Integral da derivada. E do outro lado tudo é constante, né? Nós vamos integrar só o nosso dy. Então, já resolvendo a segunda integral, então passando esse dy lá para o outro lado, os dois termos, né? Então, o primeiro resultado foi dt dy de menos mi sobre k, u ao quadrado por l ao quadrado, né? U por l ao quadrado, y, né? Mais uma constante 1. Então, eu só passei o dy multiplicando os dois termos aqui do lado direito da equação e vou integrar novamente. Então, integrando, pessoal, a equação 9 me traz o perfil geral de temperatura, então, função das constantes aí 1 e 2. Então, para terminar esse perfil, nós precisamos das condições
condições de contorno. Então, as condições de contorno agora para a temperatura, pessoal. Então, a posição vai ser a mesma, né? Nós temos lá as duas placas e nós queremos agora expressar qual é a temperatura em Y igual a 0 e Y igual a L, certo? Então, em Y igual a 0, o problema nos diz que é na placa estacionária, que a temperatura é 10 graus Celsius. E no Y igual a L, então lá em cima, que é a placa que está em movimento, a minha temperatura vai ser um TL, conhecida como 30 graus Celsius. Então, aplicando a condição de contorno na equação 9, nós tiramos que C2 é igual a T0. E, então, aplicando a condição de contorno 2 e substituindo a constante 2 lá na equação 9, nós chegamos, então, que o C1 é TL menos T0 dividido por L, mais μ sobre 2K L, U ao quadrado, certo? Então, agora, para terminar o perfil de temperatura, nós vamos substituir a equação 10 e 11 na equação 9, que é a nossa equação geral do perfil de temperatura. Muito bem, fazendo a substituição das constantes na equação 9 e rearranjando a equação um pouquinho, nós terminamos aqui obtendo na equação 12 o nosso perfil final de temperatura para esse problema do escoamento paralelo, certo? Então, percebam, pessoal, que nós não conseguiríamos chegar nesse perfil de temperatura, agora com convecção, se nós não conhecêssemos o perfil de velocidade, certo? E para obter o perfil de velocidade, a gente precisou avaliar a equação da continuidade, que é o balanço global de massa, certo? Para a gente ver e resultar como que varia, então, a questão da minha velocidade na direção, a velocidade na direção x com relação a x. Então, uma coisa foi puxando a outra. Então, para a convecção, nós precisamos do perfil de velocidade para conseguir resolver o perfil de temperatura. Muito bem, então, o exercício 4, agora, ele quer o fluxo em cada placa e a temperatura máxima. Então, vamos começar com o fluxo em cada placa, pessoal. Então, se nós avaliarmos que a primeira camada de fluido que está em contato com a placa, pela condição de não deslizamento, ela se adere à placa, então eu posso calcular o meu fluxo em Y igual a 0 pela lei de Fourier, certo? Que é menos K dt dy em Y igual a 0. E na placa de cima, eu também a camada de fluido lá em cima vai aderir à placa, né? E também eu posso calcular, então, o fluxo lá pela lei de Fourier, certo? Que então vai ser menos K dt dy em Y igual a L, certo? Então, o que nós temos que fazer aqui, pessoal? Precisamos pegar o nosso perfil de temperatura e derivar com relação a Y, certo? Então, derivar aí esse perfil de temperatura com relação a Y. E para resolver para a placa inferior, nós vamos aplicar Y igual a 0 nesta derivada, que está aqui o resultado. Então, já fiz a derivada desse perfil de temperatura, que está posto aqui, e apliquei já o valor de Y sendo 0, igual a 0. E para a placa superior, que está a distância L, então nós vamos derivar o perfil e aplicar nessa derivada Y igual a L. Então, nós temos aqui também a derivada já pronta com Y igual a L, aplicado. Percebam que a diferença entre essas duas derivadas aí, ela está apenas nesse sinal, ok? Então, isso vai nos dar um resultado bastante interessante para o fluxo,
certo? Então, nós vamos substituir agora as nossas derivadas lá nas nossas equações da lei de Fourier. Substituir os dados todos que nós temos, lá foi dado, né, os dados do óleo, e nós conseguimos calcular os fluxos. Muito bem, pessoal, então, substituindo nas equações, vai ficar menos K, a derivada dt dy e y igual a zero, que foi rearranjada do outro lado da igualdade. Mesma coisa para a distância L, né, conforme apresentado na segunda equação. Pessoal, aqui eu só quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. E essa coisa é muito importante, que são as unidades, tá? Então, para terminar esse problema, nós vamos substituir os dados que foram dados e precisamos trabalhar as unidades. Coloco até um aviso aqui, atenção para a conferência das unidades no segundo termo das equações. Nesse termo aqui, ó, pessoal, tá? Que eu preciso que vocês tenham atenção. Vejam bem, pessoal, se eu escrever, então, eu vou fazer análise dimensional dessa equação, tá? Então, a minha condutividade térmica é Watt por metro Kelvin, certo? Aqui nós temos temperatura Kelvin por unidade de comprimento, certo? Mais, então aqui é menos, né? Então, mais a unidade do Mi, que vai ser quilograma por metro segundo, certo? Tá, isso, quilograma por metro segundo. A velocidade ao quadrado, que é metro por segundo, então vai ser metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E ali eu tenho dividido por L, né? Então, vai ser 1 por metro, certo? Então, se nós avaliarmos aqui o primeiro termo, pessoal, então vai cortar Kelvin com Kelvin, ou seja, o resultado vai ser Watt por metro quadrado, que é a unidade de fluxo. Fluxo é taxa por área. Então, vai ser Joule por segundo, que é taxa, que é o Watt, por metro quadrado. Pessoal, do outro lado, também tem que sobrar, porque é uma soma, né? Então, aqui do segundo termo também nós precisamos aí que sobre Joule por segundo por metro quadrado, certo? Então, vejam bem, pessoal, quilograma vezes metro quadrado dividido por segundo ao quadrado, ele é o que? Energia. Certo? Energia, pessoal, por exemplo, energia cinética, tá? mv quadrado sobre 2. Isso é quilograma por metro quadrado segundo ao quadrado, certo? Então, unidade de energia geralmente no sistema internacional é o joule, que é igual a esse quilograma por metro quadrado segundo ao quadrado. Então, isso aqui é Joule, certo? Então, ficou Joule, metro com metro multiplicando metro quadrado por segundo. Então, ficou Joule, metro ao quadrado por segundo. Ou seja, Joule por segundo é Watt, Watt por metro quadrado, certo? Então, é importante que vocês façam essa análise dimensional aí em todos os termos, para vocês conferirem se a equação de vocês está correta. Então, a análise dimensional é um bom indicativo. Então, substituindo os dados aí nas duas equações que nós apresentamos, nós encontramos, então, os valores para as taxas. Então, percebam que a taxa na placa de baixo, ela é negativa, certo? Então, o resultado do fluxo, ele é negativo, então, é menos 14,3 kW por metro quadrado. E na placa de cima, o fluxo, ele é
positivo, ok? Muito bem, pessoal, para terminar o exercício 4, precisamos trabalhar com temperatura máxima. Pessoal, para a gente achar a temperatura máxima, primeira coisa, nós temos o perfil de temperatura, então a gente consegue trabalhar com o perfil de temperatura e achar a temperatura máxima sem problemas. Só que para achar essa temperatura máxima, ela depende da posição. Então, qual é a posição em que eu vou ter a temperatura máxima? Essa é a pergunta primeira que nós temos que resolver. Então, nós vamos usar o ponto de máximo, né? O ponto de máximo, ele é obtido fazendo que a derivada da temperatura com relação a y seja igual a zero, certo? Então, se nós derivarmos o perfil de temperatura, que está aqui, então a derivada do perfil de temperatura, a primeira derivada foi posta aqui, e igualar essa derivada igual a zero, vejam bem, pessoal, nós conseguimos trabalhar com essa equação, isolar o y e achar uma distância que é o nosso y máximo, em que fornece a temperatura máxima devido ao meu dt dy ser igual a zero, certo? Então, trabalhando com essa equação, né, isolando o y, que vai ser o nosso y máximo, onde eu tenho a minha temperatura máxima. Percebam, pessoal, que eu vou deixar aqui, ó, em função de L. Então, eu vou encontrar o meu y máximo em função do L. Apesar de nós conhecermos qual é essa distância L, se a gente deixar em função de L, quando a gente jogar o y máximo lá no perfil de temperatura, a gente vai simplificar as nossas continhas, tá? Mas se não, você pode substituir o L aqui e achar exatamente qual é a posição em que eu terei a temperatura máxima. Então, substituindo todos os dados, fazendo a análise dimensional, então tem que sobrar a unidade de comprimento aí, né? Nós temos que o y máximo, então eu resolvi deixar em função de L, vai ser 0,537 dessa distância L, certo? Então, vai ser quase lá no meio da placa, certo? Que é 0,5 L, quase na metade da placa, um pouquinho para cima, certo? É que eu vou ter a minha posição, que eu terei a temperatura máxima. Muito bem, pessoal, então esse y máximo apresentado na equação 13, nós vamos substituir na nossa equação do perfil final de temperatura e calcular qual é a temperatura máxima. Então, eu retomei a equação 9, que era a equação do perfil, e percebam aqui, já substituí no lugar do y o meu y máximo, certo? E aí, pessoal, nós podemos cortar L com L, L ao quadrado com L ao quadrado, esse L com L, por isso que eu disse que ia simplificar as nossas continhas, né? Resolver substituir todos os dados aí que a gente conhece e finalmente obter o nosso T máximo. Então, o nosso T máximo resulta para esse problema como sendo 89,24 graus Celsius, certo? Então, é a temperatura máxima do fluido. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso exercício. Espero que vocês tenham entendido. Então, refaçam esse problema, fazendo todas as etapas de cálculo para ver se vocês terão dúvida. Ok? Então, até o próximo vídeo.